Tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo. Nós cremos que o Senhor está conosco. Nós não andamos sozinhos, nós temos um Pai que é fiel, justo, bondoso, poderoso. Nós cremos em você, Senhor, nós cremos na Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque é ela que nos sustenta. Nós temos os nossos pés firmados na Sua palavra, Pai. Nós cremos, Pai, que se estamos de pé, porque o Senhor nos levantou nesse dia. O Senhor nos levantou, o Senhor nos sustenta com a Sua mão poderosa. Nós te damos graças, Senhor, nessa tarde, por quem o Senhor é. Aleluia. Nós sabemos que você está conosco e contigo nós podemos todas as coisas. Aleluia. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Esse culto é para você. Esse culto é teu. Recebe a nossa adoração, o louvor dos nossos lábios, a nossa consideração, a Sua palavra. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Então, que bom que você está aqui. Você escolheu a melhor parte. E essa parte não vai ser tirada de você. Amém? Eu queria conhecer se temos algum aniversariante hoje ou fez aniversário durante essa semana. Nós queremos orar por você. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje ou fez aniversário durante a semana? Aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Ninguém? Glória a Deus. Então a gente agora vai ficar bem informado com o Verbo News. Fica atento. De julho, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nesta quarta é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir a um dia de aula da matéria Evangelismo com o professor e pastor Fábio Amorim, pastor do Verbo da Vida Zona Sul, Campina Grande, Paraíba. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta quarta, às 20 horas. A noite mais avivada dessa semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá Vips Music. Quem aí tem uma playlist para cada momento ou uma música que marcou a estação da sua vida? Será que você sabe como escolher o que é melhor para ouvir ou deixa o modo aleatório on e o Espírito Santo off na hora das escolhas? Ouvir a música certa vai te alinhar aos propósitos de Deus para a sua vida. E o Vips Music é a programação que vai te ajudar com tudo que você precisa saber sobre o universo da música. É neste sábado às 19 horas. No dia 3 de agosto tem início uma nova turma do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver a sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize essa inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Um mergulho, uma nova vida. No dia 8 de agosto, realizaremos aqui na igreja o batismo nas águas.
Esse é um momento único na vida daqueles que nasceram de novo e que decidiram anunciar ao mundo que agora vivem para Cristo. Se você ainda não foi batizado nas águas e deseja participar do batismo, passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição. E você que congrega conosco também está convidado para participar desse momento especial e vir celebrar com os nossos irmãos. Hoje queremos te indicar o mais novo livro do pastor Fábio Henrique Ribeiro, Da Trombeta ao Trono. Vivemos dias em que o natural tenta dominar nossa visão. Mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. No livro Da Trombeta ao Trono, Fábio Henrique Ribeiro conduz o leitor por uma jornada reveladora através das Escrituras, apresentando de forma clara, cronológica e acessível os principais acontecimentos dos últimos tempos. Do estado dos mortos ao arrebatamento da igreja, da tribulação ao milênio, dos juízos ao estado eterno. O autor revela verdades bíblicas profundas, com simplicidade e autoridade. Prepare-se para ser despertado, fortalecido e transformado. A trombeta está prestes a soar. Você está pronto? Este livro foi escrito para edificar a sua vida, produzir vigilância, santidade e temor. É um convite para viver hoje com os olhos no céu e o coração firmado na promessa. Há um futuro glorioso reservado para aqueles que pertencem ao Senhor. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e adquira este lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Você foi muito bem informado, mas eu queria reforçar alguns avisos. Amanhã daremos início a uma nova matéria, Evangelismo, com o pastor e professor Fábio Amorim. Ele é pastor lá da igreja Zona Sul de Campina Grande, então vai ser uma grande bênção. E na quarta-feira você tem a oportunidade de trazer alguém com você. Quarta-feira será o dia do visitante, então você pode trazer alguém que já está ali flertando com o Rema, que deseja estudar nessa escola poderosa que tem mudado as nossas vidas, mudou as nossas vidas e continua mudando, porque não é a escola que muda as nossas vidas, é a palavra ministrada nesse ambiente. Amém? Então, você tem a oportunidade na quarta-feira de trazer um visitante, um amigo, um familiar, para experimentar, ter algum gostinho do que vai se iniciar a partir de amanhã, né, na nossa escola, na Escola Rema. Amém? Dia 3 de agosto, nós daremos início também a uma nova turma do discipulado. Então, você que ainda não fez o discipulado, já congrega na nossa igreja, mas ainda não é um membro, você precisa fazer o discipulado. Então, você pode passar lá no balcão de informações ao final, fazer a tua inscrição e se fazer presente também nessas aulas. Amém? Amém? Vocês estão aqui, gente? E no dia 8, nós teremos o batismo nas águas, né? Se você já é crente e você ainda não desceu as águas, você ainda não cumpriu essa doutrina, né? Então, você pode também fazer a sua inscrição lá atrás e pegar mais algumas informações e ter esse mergulho inesquecível. Amém? Glória a Deus. Então, no final você faz isso. Eu queria saber se tem algum visitante em nosso meio, você que é a primeira vez que vem à nossa igreja, faz um sinalzinho com a sua mão. Nós queremos te conhecer. Glória a Deus. Amém. No final deve chegar mais. Glória a Deus. Agora a gente vai ter a oportunidade de honrar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Como eu costumo dizer, não é uma pausa do nosso culto, mas é uma continuidade da nossa adoração ao Senhor. Amém? Então você pode abrir lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9, a partir do verso 9. Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E no verso 10 diz: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o resultado da honra. Quando nós honramos ao Senhor, nós temos os nossos celeiros cheios.
e transbordando de vinho os nossos lagares, as nossas contas bancárias. Irmãos, há algo que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. A gente pensa, já está bom, já está o suficiente. A gente precisa lembrar que o nosso Deus é o Deus El Shaddai. Deus que é mais do que suficiente. Deve ter para nós e deve ter para outros. Não é suficiente, não deve parar em nós. Nós não somos represas. Amém? Nós não só reservamos, mas nós abundamos, superabundamos. Amém? Glória a Deus. Então você tem a oportunidade de separar o teu dízimo, separar a tua oferta. Você que está nos assistindo, você também pode fazer isso. Nós temos aí na sua tela aparecendo um QR Code ou o Pix da nossa igreja. Você participa também, tem essa oportunidade de participar. Você que está aqui presente, você pode fazer isso por meio tradicional, né? Nós temos os envelopes à frente da sua cadeira, você pode fazer de maneira em espécie. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras para receber você, receber a sua oferta, receber o seu dízimo por meio do cartão de crédito ou débito. Aqui atrás no telão está aparecendo o Pix da nossa igreja. Então são várias maneiras de honrarmos ao Senhor. Amém? Então não deixa passar. Eu vou fazer por meio do Pix. Você tem a oportunidade de realizar o seu dízimo, sua oferta aí nesse tempinho. Vai ser rápido. Você vai me esperar? Tem que me esperar, né? Porque a gente vai para o céu juntos. Tá tudo certo. Aleluia, o Senhor é bom e fiel. Tudo certo. Amém? Você pode orar, levante suas mãos ou levante seu envelope. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito chegar nas nossas mãos, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós atribuímos a você, sabemos que o Senhor é a nossa fonte e jamais faltará coisa alguma para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós damos a Ti com alegria. Recebe, Senhor, a nossa adoração por meio dos dízimos e das ofertas. Nós Te amamos em nome de Jesus. Amém. Vem com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Elohim, Deus acima de todos. Jireh, Deus provedor. Rafa, Tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em Teu nome as muralhas cairão. Diga poder no nome de Jesus.
Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Aleluia, aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que o seu nome é poderoso. É poderoso, Senhor, para realizar tudo aquilo que a sua palavra diz. Há poder no nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, todo nome tem que se dobrar. Diante do nome de Jesus, não há enfermidade que resista, não há miséria que permaneça. Diante do nome de Jesus, não há caos que não retroceda, não há nenhum cenário caótico que não retroceda ao poderoso nome de Jesus. Nós confiamos e nós cremos nesse nome. Nós cremos no nome de Jesus. Nós cremos que demônios correm quando nós, no nome de Jesus, ordenamos a eles para saírem. Nós cremos que toda obra do mal, como a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda obra do maligno, e nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Tudo isso é possível por causa do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que nos deu pela fé, mediante a graça, a salvação. O nome daquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. É por causa do seu nome, Jesus. E nós te bendizemos nessa tarde. Nós levantamos as nossas mãos para te adorarmos, para dizer que você é o Senhor das nossas vidas, para dizer que você é o amado da nossa alma, que você é a razão da nossa existência, que por ti nós existimos, por ti nós nos movemos. Por causa do Senhor, nós estamos aqui nessa terra para desfazer as obras do diabo. Nós te louvamos nessa tarde porque o Senhor é bom, porque a sua palavra é a verdade, porque a sua palavra é fiel, ela é eficaz, porque o nome de Jesus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Nós cremos nisso, nós te louvamos, exaltamos o seu santo nome, Jesus. Nós dizemos que você é santo, que você é maravilhoso, que não há outro além de ti nesse lugar, digno de adoração, digno de ser exaltado. Não há outro Rei, Senhor e Salvador nessa cidade que não seja Jesus. Aleluia. Há poder, Senhor, no seu nome. Diante do seu nome, todo nome tem que se dobrar. Aleluia. Há poder no seu nome. Eu quero dizer para você que não importa quão sombrio seja o cenário que o diabo está pintando para você, ele não pode roubar a sua alegria. Porque quem deu a alegria a você foi o Senhor Jesus. E você pode confiar nesse nome. Qual cenário o diabo tem pintado para você? Qual caos? Qual o nome do caos que tem se apresentado na sua vida? Eu quero dizer para você: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Ei, fica firme. Essa muralha não vai permanecer.
permanecer de pé diante de você. Eu quero dizer para você que ela está com os dias contados. Não sei qual é essa muralha. De fato, eu não sei qual é esse cenário. Mas como essa música diz, há poder no nome de Jesus. E pela fé já caiu. Pela fé já caiu. Já cessou todo cenário de depressão, todo cenário de ansiedade, toda muralha, todo caos. Eu declaro em nome de Jesus, caindo agora mesmo. Boas notícias do Senhor, dos céus. Eu declaro você vendo pela fé, pelo Espírito, com os olhos do Espírito, esse cenário de caos, dando lugar a um ambiente de alegria, de paz, de plenitude. Que foi para o que o Senhor nos criou. A Bíblia diz: o Senhor tem planos de paz. O Senhor tem planos de nos fazer prosperar. De fazer com que a gente vá bem. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. Ei, tem alguém precisando ouvir isso hoje? Ainda que uma mãe esqueça do seu filho que está amamentando, e olha que é difícil. O Senhor está dizendo para você: eu não esqueço de você. Ainda que uma mãe que esteja amamentando esqueça de um filho, todavia o Senhor não esquece de você. Confia naquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não vai sucumbir. Você não vai retroceder. Fica conectado, presta atenção. Recebe da unção. Você não vai sucumbir em meio a esse caos. Deus está te dando uma nota. Deus está te dando uma palavra. Deus está te dando uma nova unção. Uma unção para esse novo tempo. Você não vai nadar e morrer na praia. Não, você vai desfrutar desses milagres. Como a palavra que nós recebemos em dezembro de 2025 para o ano de 2026. Esse é o tempo do cumprimento de todas as profecias. Você não vai só contar, você vai ver, você vai pegar. Já caíram. Elas já caíram. Há poder No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão.
Graça e paz, queridos. Boa tarde. Tudo vai bem com vocês? Que tempo maravilhoso. Que provisão do alto. Amém? Um tempo como esse. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Nós vamos falar sobre a unção de Deus sobre nós. Amém? Enquanto você abre, eu queria falar algumas coisas para você, né? Como é importante nós compreendermos que existe uma unção da parte de Deus sobre as nossas vidas. Existe uma ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que é uma capacidade do alto para nós realizarmos algo. É bem verdade, aqueles que já fizeram rema sabem que existe uma dupla operação do Espírito Santo. Inclusive, nós temos um livro no Verbo Shop que fala sobre isso. A dupla operação do Espírito Santo, né? A dupla obra do Espírito Santo, que é a operação do Espírito Santo dentro de nós, quando nós nascemos de novo. Quando fomos batizados no corpo de Cristo, quando nascemos de novo, recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E existe uma operação dessa unção dentro de nós, para realizar coisas em nós, sabe? Para moldar o nosso caráter, para levar cada um de nós a vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos criou para nós vivermos. Há uma mudança na nossa vida pessoal. Mas, 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, fala exatamente sobre esse ser nova criatura. Que existe uma operação do Espírito Santo quando nós nos tornamos novas criaturas. A Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tem uma versão que diz que eis que se fizeram novas todas as coisas. E esse texto, a gente tem um leque de possibilidades para falar sobre esse texto, sobre os sermos novas criaturas. Mas a primeira coisa que eu queria falar para você é essa diferença que existe na vida das pessoas a partir do momento em que elas nascem de novo, em que elas recebem, em que nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós nos tornamos novas criaturas. Nós, de fato, como a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amado. Ou o reino do Filho do seu amor. Está dizendo que nós estávamos em uma condição antes, debaixo de uma influência antes. Não éramos nascidos de novo. Nós não tínhamos uma aliança com o Senhor. E existe algo poderoso na aliança que nós temos com Jesus hoje. Amém, queridos? É uma aliança como uma aliança que acontece no casamento, sendo a vistas grossas dessa forma, né? Daquilo que nós recebemos da parte de Deus. E esse se tornar nova criatura só é possível a partir da nova aliança. No Antigo Testamento, as pessoas não podiam nascer de novo. Elas não tinham a possibilidade de se tornar novas criaturas. Porque Jesus ainda não tinha vindo, não tinha se identificado conosco, não tinha nos substituído, não havia sido crucificado, nem morto e ainda não havia ressuscitado. O novo nascimento, o ser nova criatura, é uma possibilidade da nova aliança. Então, todas as referências que nós temos no Antigo Testamento, falando sobre a aliança, falando sobre a unção, não vai falar sobre a unção dentro das pessoas. Porque na antiga aliança, a unção vinha sobre algumas classes de pessoas. Agora a gente passa para o próximo ponto, que é a unção de Deus sobre nós. Então, na antiga aliança, a Bíblia fala, e é clara, né, que a unção ela vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre juízes, sobre até mesmo algumas classes de pessoas que fizeram parte da construção do templo, por exemplo, porque vinha uma unção, uma capacidade, uma capa, uma habilidade sobre essas pessoas para elas executarem algo
durante um determinado tempo. Mas aquela unção não permanecia. Isso na antiga aliança. Mas hoje, queridos, nós estamos na nova aliança. Hoje, a unção, ela está dentro de nós, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, passamos a ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, queridos. Ele é, como Jesus disse, antes de Jesus cumprir cada detalhe, né, no fato dele se entregar, no fato dele ser crucificado, dele morrer, ele disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Paracletos vai estar com vocês. O conselheiro, o amigo, aquele que nos anunciaria todas as coisas que haveriam de vir. Aquele que não nos permitiria que a gente andasse sem a verdade. Ia nos anunciar todas as coisas. E esse é o Espírito Santo. Por isso, hoje, e isso afeta tanto a nossa vida, porque hoje, ainda que não tenha ninguém fisicamente conosco, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E essa precisa ser uma consciência que nós temos como nascidos de novo, como novas criaturas que somos, como filhos de Deus, como habitação do Espírito Santo. Eu não estou sozinha, eu não estou abandonada, eu não estou fazendo nada sozinha. Deus está comigo. Ele habita dentro de mim, Ele é o meu amigo, Ele é o meu conselheiro. Ele é aquele que não vai fazer, queridos, com que a gente tropece os nossos pés. Ele vai nos anunciar todas as coisas que hão de vir. Ele não vai deixar e não vai permitir que as coisas aconteçam sem que a gente tenha determinada percepção. Sabe, haverá sinais, haverá percepções e, de fato, se nós estivermos com uma vida de comunhão com o Senhor, leitura da palavra, oração em outras línguas e uma vida de oração com o Senhor, um relacionamento desenvolvido com o Senhor, de fato, nós vamos ter todas as percepções necessárias para nós prosseguirmos nessa terra e não vacilarmos os nossos pés. Amém? Essa é a operação do Espírito Santo dentro de nós. Ele vai fazer, o Espírito Santo, ele vai nos dar a possibilidade, não que ele vai fazer, porque a responsabilidade é nossa. Tudo que é necessário para nós vivermos como novas criaturas nessa terra está depositado dentro de nós. Quem vai exercer essa vida somos nós. Quem vai andar em amor? Somos nós. Quem vai andar em domínio próprio? Somos nós. Quem vai andar em alegria? Somos nós. Amém? Em longanimidade, somos nós que vamos exercer isso. Já está tudo disponível no nosso espírito. Mas existe a operação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Lembra que eu falei para você que na antiga aliança o Espírito Santo vinha sobre determinada classe de pessoas para a realização de algo. Ele vinha sobre essas pessoas, mas ele não permanecia. Era executado aquilo que foi dado como uma tarefa, havia a capacidade, que a unção é esse poder de Deus para realizar algo. E em seguida, o Espírito Santo não permanecia, por causa da condição do homem. Já na nova aliança, nós não estamos nessa condição. Nós somos ungidos. A unção de Deus está sobre as nossas vidas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em 1 João, no capítulo 2, verso 20. Para você ver esse texto, que corrobora com o que eu estou falando para você. Diz assim: vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Vós possuís a unção que vem do Santo. Então, a gente já percebe que, em vez do Espírito Santo vir sobre algumas classes de pessoas, toda pessoa que nasceu de novo, existe uma unção da parte de Deus sobre ela, para ela realizar algo. E isso é divino. Vem de Deus, vem do Santo. Eu quero que você abra também no versículo 27, só passar mais um pouquinho. A Bíblia diz
no verso 27. Quanto a vós outros, 1 João, no capítulo 2, verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a gente sai para outra condição. Na antiga aliança, a unção vinha sobre algumas classes de pessoas. Mas agora, na nova aliança, todo aquele que nasceu de novo, ele é ungido. Há uma capa, há um poder de Deus sobre cada um de nós. Há algo da parte de Deus para nós realizarmos nessa terra. E existe um poder da parte de Deus disponível para cada um de nós realizarmos essas coisas. E isso quebra muitos biscoitos, queridos, quando nós imaginamos, pensamos, criamos sofismas na nossa mente, imaginando que quem precisa realizar a obra de Deus são algumas pessoas. Ou então, eu não vim de determinada família, eu não tenho determinada instrução. Porque isso, na verdade, é uma bengala. Sabe, que deixa a gente um pouco limitado. Imaginar que, porque eu vim de determinado lugar, porque eu sou de determinada família, porque eu tenho esse determinado histórico, por causa disso, Deus não conta comigo para realizar algo nessa terra. Será se Deus tem de fato algo específico como propósito para a minha vida, para eu realizar nessa terra, já que eu tenho todos esses detalhes que na minha cabeça me impediria de cumprir o propósito de Deus? Mas eu quero dizer, Deus não conta com seu histórico, nem familiar, nem da sua vida pregressa. Deus está contando com o seu coração, com o seu sim, com a sua disponibilidade, com a sua obediência. De fato, com aquilo que nós nos propomos a fazer para o Senhor, que é de sermos uma bênção nessa terra. De nós realizarmos coisas grandiosas para o Senhor, queridos. E a gente não vai imaginar que isso só vem para algumas pessoas. Que isso é exclusivo para os ministros. Que isso é exclusivo para pastores. Não tem um chamado nos 5 dons. Portanto, não há unção de Deus sobre a minha vida. Isso é uma mentira do diabo, para te impedir de avançar. Não é porque você não é um apóstolo, um profeta, um evangelista, ou um pastor, ou um mestre, que Deus não quer te usar para alcançar pessoas. Deus quer alcançar pessoas com a unção que você carrega, ainda que não seja dos 5 dons ministeriais, e eu quero dizer para você, ela não é inferior a nenhuma outra unção. Qual a diferença? A resposta que nós damos ao Senhor. Aquilo que a gente tem se disponibilizado para fazer, conhecendo a palavra de Deus. O quanto nós temos renovado a nossa mente, porque você lembra o primeiro texto que a gente leu, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17? Esse texto diz que nós nos tornamos novas criaturas. No espírito, queridos, mas nós temos uma alma que necessita de renovação. Cheias de crecas, de pensamentos contrários à palavra de Deus. Cheios de pensamentos influenciados por ideias que não eram divinas. Aleluia. Então, a partir do momento que eu nasci de novo, eu recebi Jesus, o primeiro passo para eu cumprir o propósito de Deus na minha vida, considerando a unção de Deus que está sobre mim, é renovar a minha mente com a palavra. Porque eu me tornei uma nova criatura no meu espírito, mas a minha alma, a minha mente, os meus pensamentos precisam acompanhar o meu espírito. Então eu preciso pensar como Deus pensa. Eu preciso conhecer aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu não posso mais, como meu marido gosta muito de dizer, ele diz, para eu construir essa nova vida em Cristo, eu não posso usar o material de construção da vida anterior. Do império das trevas, vou lá no império das trevas pegar um tijolinho para construir a vida nova em Cristo. Não, o que eu preciso é da palavra de Deus. O que eu preciso é renovar a minha mente com a palavra de Deus. Então, à medida que os pensamentos que são contrários à palavra são substituídos por aquilo que a palavra diz ao meu respeito, Deus conta com você.
Então, em vez de você, do diabo, martelar na sua mente, ficar te lançando essas setas, esses pensamentos, essas ideias contrárias de que você não é útil para o reino de Deus, de que você não é importante para o reino de Deus, de que Deus tem os seus preferidos, de que Deus tem as suas pessoas escolhidas, que tal você substituir esses pensamentos por pensamentos divinos? Pensamentos que vão dizer que você é sim alguém importante no reino de Deus, que você faz parte do corpo de Cristo e que Deus conta com você para realizar algo grandioso nessa terra, ainda que o grandioso não seja um espetacular em cima de um púlpito. Nós podemos observar, e a gente vê na história dos evangelistas, né, as grandes cruzadas e os grandes momentos realizados, né, durante as cruzadas, milhares de pessoas recebendo de Jesus, milhares de pessoas levantando as suas cadeiras de rodas, milhares de cegos enxergando, surdos ouvindo, o poder de Deus operando, fogo caindo. A gente pode ver, isso é grandioso. Mas e os exortadores, que são pessoas que são chamadas por Deus para exortar? Ou os intercessores, aquelas pessoas que se levantam para interceder diante de algo que Deus vai realizar nessas cruzadas, que também são grandes homens e mulheres de Deus, que antes das cruzadas acontecerem, iam para os locais. O irmão Reagan fala de um homem que ia, antes de um grande evangelista realizar uma cruzada, ele passava uma semana naquele lugar, orando e intercedendo pelas milhares de vidas, pelas milhares de pessoas que seriam alcançadas pelo poder de Deus. Eu pergunto para você, a unção de Deus que capacita ele para fazer isso, para interceder por aquilo que vai acontecer, é menor do que aquela que o evangelista vai operar durante o acontecimento da cruzada? É não, queridos. São realizações diferentes, ambas importantes para o reino de Deus. Ambas importantes para o avanço do reino, para o alcance das pessoas, porque a unção de Deus sobre as nossas vidas tem um alvo, e eu quero dizer para você, são pessoas. Tudo que fizermos, tudo que realizarmos, tudo que falarmos, tudo que buscarmos, quer dizer, ainda que sejam coisas técnicas, ainda que a capacidade que a gente tenha da parte de Deus seja para realizar algo técnico dentro do corpo de Cristo ou dentro da igreja local, por exemplo, tem uma finalidade. Pessoas sentarem nessa cadeira, ouvirem a palavra de Deus, o coração delas queimarem pela palavra e elas serem salvas. O alvo são as pessoas. Então eu renovo a minha mente, queridos, e eu paro de pensar que existe um clube específico. Não, queridos, existe uma constelação. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E existe algo para nós realizarmos nesse lugar. Existem pessoas específicas que você vai alcançar. E confia, há uma unção de Deus sobre a sua vida para você realizar algo. Há uma unção da parte de Deus para você falar algo e alcançar pessoas. Sabe, tudo que você precisa é confiar nessa unção. Senhor, como em determinado momento Moisés olhou, o Senhor deu uma missão para ele. É verdade, queridos, nós estamos falando de um homem que estava na antiga aliança, mas nem por isso Deus deixou de usar ele para alcançar pessoas. Por que a gente coloca bengala imaginando, não, eu não tenho um curso superior, queridos? Quem diz para você que Deus está contando com o seu curso superior para realizar algo nessa terra? Apesar de que a gente também não pode ir para um extremismo, né? Porque, eu sou crente, sou cristão, então tudo que está envolvido agora para a minha vida é só estar na igreja, não quero saber mais de nada secular. Existem pessoas que Deus chamou especificamente para alcançar outras dentro da sua área profissional. A gente não pode também ser extremista. O irmão Reagan sempre diz, nos seus livros, ele não gosta dos extremos. Ele diz que nós não podemos ser nem de um lado nem de outro, nós precisamos ser bíblicos. Amém, gente? Mas o que eu não posso é fazer de coisas que eu acho, de coisas que eu penso,
de coisas que estão lá no tempo da velha criatura, me impedirem de avançar e alcançar aquilo que o Senhor me deu como propósito na minha vida, para eu realizar nessa terra. Amém? A gente precisa confiar mesmo que a unção de Deus, ela vai nos colocar em movimento. 2 Timóteo, queridos, no capítulo 3, verso 1, eu gosto muito desse texto. Ele fala, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo sobre um comportamento de homens na terra durante um determinado período. E ele diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Que cenário caótico. Um lugar onde você está, onde existem pessoas assim. Mas enquanto a gente estiver na terra, queridos, o cenário pode ser caótico, o tanto que for. A unção da parte de Deus para nós realizarmos algo nessa terra, mesmo diante de pessoas com esses corações. A gente não pode usar a justificativa de que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, o diabo está operando mesmo, eu quero mesmo logo é que Jesus arrebate a sua igreja. Deixa eles aí, esse não é o pensamento de Deus. Nós precisamos alcançar as pessoas com a palavra de Deus. O evangelho é o quê? É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A salvação disponível em Cristo Jesus para as pessoas. Mas quem vai pregar essa salvação? O cenário pode ser caótico, mas há uma capacidade divina para nós vivermos em meio a um cenário caótico, queridos, e nós realizarmos grandes coisas para a obra de Deus. O diabo pode estar fazendo algo, queridos, mas eu quero dizer, como o apóstolo Guto, o apóstolo do nosso ministério sempre diz, Deus não vai perder para o diabo. Deus é muito melhor sendo bom do que o diabo sendo ruim. E a bondade de Deus vai se manifestar nessa terra através de mim, de você. A cura que as pessoas precisam está em Cristo, mas quem vai pregar Cristo a elas? A mudança, a transformação de casamento, a transformação de vida, a transformação de filhos que estão vivendo fora da palavra vai acontecer através de quem? Daqueles que um dia receberam Jesus como Senhor da sua vida. Nasceram de novo, conhecem a palavra de Deus. E existe uma unção de Deus sobre a vida dela para alcançar pessoas. Para transformar toda e qualquer realidade. Amém? Aleluia. O Senhor é bom demais. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 7. Diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Grandes coisas o Senhor fez em uma aliança inferior na qual nós estamos agora. Grandes coisas o Senhor realizou através de homens e mulheres na antiga aliança para alcançar pessoas. Como não vai ser muito maior? Aqueles dos quais terão uma nova aliança, uma aliança firmada em Cristo, capacitados divinamente da parte de Deus para realizar algo na terra. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, como não vai ser de muito maior glória o ministério do Espírito, que opera hoje, o Espírito Santo dentro de nós, mas o Espírito Santo sobre nós. Aleluia, Deus é bom demais. Atos, no capítulo 10, verso 38. Aleluia. Diz assim,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus veio, cumpriu o seu ministério, realizou tudo na íntegra. A unção de Deus estava sobre ele para realizar algo. Eu pergunto para você, a unção estancou quando Jesus subiu? Para fazer o bem, para curar todos os oprimidos do diabo, para libertar pessoas, para ministrar debaixo da influência. Sabe, gente, tem gente debaixo da influência do diabo, destruindo vidas com palavras, sendo canal do diabo, de Satanás, para destruir vidas, para destruir casamento, para destruir a vida de adolescentes e jovens. Tem gente mesmo, queridos, que entra dentro, por exemplo, das salas de aula, seja de colégios seculares, seja de colégio ensino fundamental, ensino médio ou faculdade, que entram mesmo para destruir toda a influência de Deus. Como que nós vamos ficar apáticos diante de tudo aquilo que o diabo faz, se o maior poder de Deus se manifesta através da igreja, se manifesta através do corpo de Cristo? Nós precisamos nos levantar como uma voz nessa terra, com um proceder, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus. Sabe, nos levantarmos, porque se nos levantarmos para pregar a palavra de Deus, a gente não vai se levantar, queridos, para pregar o nosso nome, para pregar o nome de homens, não, é para pregar o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Sabe, e a palavra de Deus, ela é a verdade acima de todas as coisas. Ah, pode se levantar o que for, não importa. Deus vai confirmar a sua palavra, queridos, quando você se levantar com ousadia, debaixo da unção que você carrega, sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer. Você vai ver a confirmação da palavra quando você se posicionar naquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Vai valer a pena você viver uma vida de santidade. Vai valer a pena você estar cuidando, você, esposa, que está cuidando dos seus filhos, que está cuidando do seu marido. Menino não quer vir para a igreja, você traz mesmo sem querer, que menino não tem querer. Nunca teve. A nova de ter querer agora é hoje. Mas sabe, a gente não vive no padrão do mundo, a gente vive no padrão da palavra de Deus. A Bíblia, ela precisa ser o manual das nossas vidas. A Bíblia é o manual de construção da vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Daqueles que se tornavam novas criaturas. Mamãe disse, vovó disse, titia disse, não importa quem disse. Nós respeitamos como as pessoas escolheram viver, decidiram se comportar, decidiram criar suas famílias, mas sabe, quem vai prestar conta diante de Deus sobre os seus filhos são os próprios pais. Então, se nós conhecemos a palavra de Deus, não importa o que vovó disse, o que mamãe disse, o que titia disse, o que papai disse, não. Importa o que o nosso Pai Celestial, que nos criou, disse na sua palavra. Ela é a verdade, ela é fiel, ela é eficaz. E quando ela diz que você vai ensinar o seu filho no caminho, que você vai conduzir o seu filho no caminho do Senhor, sabe? Vai valer a pena tudo que você se esforçou. Vai valer a pena porque você está ensinando o seu filho no caminho da verdade. E não é qualquer verdade. Porque hoje o que a gente vê aí? As pessoas dizendo existe uma verdade relativa e existe uma verdade absoluta. Não, a verdade ela é relativa para cada pessoa. Não, queridos, a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela é absoluta. Ela impera, ela deve imperar sobre as nossas vidas. Ela deve reinar sobre as nossas vidas. Não importa o quanto isso doa na nossa carne. Não importa o quanto isso doa na carne dos nossos filhos. Às vezes não quer vir para a igreja. Às vezes não quer vir. Você vai corrigindo. Olha, se você se disponibilizou para servir, então você precisa cumprir a escala. Se você se disponibilizou para servir ao Senhor, isso é louvável. Glória a Deus por isso. Você vai cumprir, você vai ensinando no caminho. Você vai fazendo, o seu filho vai vendo. E, mas é porque hoje tinha compromisso tal. Então, nosso primeiro compromisso está com o Senhor. Nós estamos mostrando, dando um norte para os nossos filhos com o nosso comportamento.
A gente vai mostrar que a gente não negocia os princípios da palavra. Não, a gente não negocia dízimo. Então, se você dá uma mesada para o seu filho, você pergunta, já devolveu o dízimo? O que é isso? Ensinar o filho no caminho do Senhor. Dízimo é primícia, a gente devolve a primeira parte, 10% daquilo que o Senhor faz chegar nas nossas mãos. Nós vamos ofertar. Aleluia. O que é isso? Você está abrindo mão de tudo aquilo que fazia parte da antiga criatura, do modo de viver, da forma de viver, e decidiu alinhar a sua vida à palavra de Deus. Haverá bons resultados e bons frutos na sua vida pelo seu posicionamento na palavra de Deus. Mas não para por aí. Existe um resultado da obra do Espírito Santo dentro de nós, sabe, gente? Coisas que Deus vai fazer na nossa vida, você vai desfrutar, mas existe algo da parte de Deus que será realizado através de nós. Que nós devemos contar com a unção de Deus que está sobre as nossas vidas. Apare as arestas, faça o que for necessário. Reduza a carne, mortifique a carne, mostre a carne que ela não manda em você. De fato, viva uma vida de santidade. Considere, tenha temor a Deus, tenha temor à palavra. Reverência. Reverência à palavra de Deus. Isso vai trazer resultados poderosos nas nossas vidas. E as pessoas verão aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E elas vão nos procurar. Elas vão observar e elas vão ver. Porque a própria Bíblia diz, queridos, que nós somos cartas vivas nessa terra. Aleluia. As pessoas vão ver o resultado da palavra de Deus nas nossas vidas. E nós vamos poder inspirá-las a viver também à luz da palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Atos, no capítulo 19, verso 1. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? O que eu quero falar para você aqui nesse momento, a respeito desse texto? O irmão Reagan fala nos seus livros, tanto ele concedeu dons aos homens, como o Espírito Santo e os seus dons, como esses dois livros. Ele fala que o batismo no Espírito Santo, que o receber o Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas é a porta do sobrenatural. É a porta para a operação dos dons do Espírito que estão descritos lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. A gente vai ver que a Bíblia fala que nós devemos desejar os melhores dons, que a uns o Senhor tem palavra de conhecimento, sabe, os dons do Espírito, que são as manifestações do Espírito para alcançar pessoas. Mas para que nós sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus, nesses dons, o irmão Reagan fala que é necessário que a gente receba o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas, para que a gente entre nessa porta do sobrenatural, para sermos usados por Deus, para nós estarmos mais sensíveis, orando em outras línguas. E o apóstolo Paulo, quando ele chega nesse lugar, em Éfeso, ele pergunta se já receberam porventura o Espírito Santo quando crestes. Em seguida, eles dizem, ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E a gente, quem ainda não fez o discipulado vai ver, né? Que a respeito dos batismos, a gente vai ver que existe o batismo de João, que era o batismo que era pregado para o arrependimento de pecado antes de Cristo. E a gente vai ver que existe o batismo no corpo de Cristo, que é quando a pessoa nasce de novo, ela entrou no corpo de Cristo, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. Esse é um batismo.
E existe o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes existem crentes que estão na igreja há muitos anos, mas eles não oram em outras línguas. Porque imaginam que a oração em outras línguas não é para todas as pessoas, porque imaginam que o batismo no Espírito Santo é para algumas pessoas, é para ministros, ou é para quem Deus quer. Não existe isso. O apóstolo Paulo perguntou para eles, a Bíblia diz que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, depois ele impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Por que eu estou dizendo isso para você? Quer cumprir o seu chamado, correr a sua carreira, avançar no plano que Deus tem para a sua vida, você precisa receber a plenitude do Espírito. Que é o batismo no Espírito Santo, que a gente recebe como nós recebemos a salvação. Você vai receber a imposição de mãos e você vai passar a orar em outras línguas. É uma ferramenta que vai te deixar mais sensível. A Bíblia diz, quando nós oramos em outras línguas, queridos. E para quem fez o rema, fez a matéria As Manifestações do Espírito, há pouco tempo, no primeiro semestre desse ano, eu falei, né, que o batismo no Espírito Santo, que os dons de língua, variedades e interpretação são os únicos dons do Espírito que não operavam na antiga aliança. São específicos para a nova aliança. Como Deus derramou uma plenitude e a gente não, como igreja, fica apático sem receber aquilo que o Senhor disponibilizou. Amém? Então, o batismo no Espírito Santo é para hoje. O batismo no Espírito Santo é para todo crente e é uma ferramenta poderosa para você avançar no plano que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz, queridos, que quando nós oramos em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera. A gente fica sem entendimento, a gente não compreende. Porque a Bíblia diz que nós, quando oramos em outras línguas, nós estamos comunicando com o Espírito de Deus, nos comunicando com o Espírito de Deus, segredos divinos. A mente fica infrutífera, mas o Espírito ora de fato. É uma oração perfeita. Do seu Espírito para o Espírito de Deus. Existe uma comunicação. E sabe, pode ser que muitas vezes você não saiba que decisão tomar, ou muitas vezes você não saiba como proceder, por onde ir, como se portar. Mas aí você decide orar em outras línguas a respeito disso. E pode passar um tempo, mas de repente você vai ter a estratégia, você vai ter a ideia, você vai ter a visão, você vai ter a direção, você vai ter a inspiração do que você precisa fazer. Tudo porque você decidiu gastar um tempo orando em outras línguas, desfrutando dessa plenitude. Não sei qual é o meu chamado, ore em outras línguas, dedique tempo para isso. Percebo que estou estagnado naquilo que o Senhor deseja fazer através da minha vida. Gaste tempo orando em outras línguas. O apóstolo Paulo fala, eu louvo a Deus, porque eu oro muito mais em outras línguas do que todos vocês. Ou seja, Deus deu a ele uma ferramenta e ele decidiu desfrutar da plenitude. O que acontece? Nós estamos em uma era, a era de uma distração. Que tudo nos rouba da palavra, tudo nos rouba da comunicação, tenta nos roubar da comunicação com o Senhor, do relacionamento com o Senhor. Mas nós podemos investir na oração em outras línguas, sabendo que nós não vamos estar perdendo tempo, nós vamos estar investindo tempo naquilo que de fato é importante para Deus. Às vezes você vai orar por algo e você não sabe porque Deus, essa semana mesmo o meu marido falou que ele teve uma impressão e aí ele começou a orar a respeito disso e ele não sabia como orar. Ele não sabia como orar em português naquele momento sobre aquilo que o Senhor trouxe como impressão. Ele disse, Senhor, eu desejo agora, eu sei que o Senhor está me dando uma impressão e eu vou orar em outras línguas a respeito disso, nesse momento. E grande foi o livramento que o Senhor trouxe. Então, Deus, pelo Espírito, quer nos comunicar coisas. Deus, pelo Espírito, quer nos comunicar também para alcançar pessoas. Porque, como o irmão Reagan diz, os dons do Espírito, o batismo no Espírito Santo é a porta para o sobrenatural.
Como não vai ser de maior glória o ministério do Espírito? É uma ferramenta poderosa que nós precisamos nos utilizar dela. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom demais. Eu quero ler esse último texto com vocês. Daniel, no capítulo 11, versículo 32. A parte B do versículo diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Tem uma versão que diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Proezas, sinais, prodígios, maravilhas acompanharão aqueles que decidem confiar na unção que o Senhor depositou sobre as suas vidas para realizar algo para o reino de Deus. E Deus vai confirmar, queridos, através de você. Pessoas serão alcançadas, pessoas serão libertas, quem está opresso será livre. Pessoas serão curadas quando você impor as mãos, quando você liberar uma palavra, a vida delas serão transformadas. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de uma palavra vinda de Deus. Uma palavra de socorro, às vezes é uma palavra de consolo, aquilo que o mundo não pode dar. Nós, os filhos de Deus, carregamos de maneira sobrenatural para abençoarmos as pessoas, para sermos inspirados pelo Espírito de Deus. E uma chave virá na vida delas, e elas terem suas vidas transformadas. Amém? Confia na unção de Deus. Confia mesmo que não importa quanto o cenário seja caótico, há uma unção da parte de Deus para você andar nessa terra como filho de Deus e operar também como filho de Deus nesse lugar. Amém? Fica de pé. Aleluia. Há alguém aqui nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Eu queria te explicar antes de tudo que esse convite é o convite mais importante da sua vida. Não é um convite para você mudar de religião. Não é um convite para você mudar de igreja. Não é um convite para você vir congregar na nossa igreja. Se você quiser vir, será bem-vindo. A gente vai amar te receber. Mas esse é um convite para você fazer parte da família de Deus. Esse é um convite para você fazer uma aliança com o Senhor. Esse é um convite para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Esse é um convite de transformação completa, 360 graus na sua vida. E receber Jesus como Senhor não tem nada de difícil. É você crer com o seu coração e você confessar com a sua boca. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que se nós crermos que Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar e que Ele ressuscitou dentre os mortos e que se a gente confessa isso, nós seremos salvos. Há alguém aqui que nunca fez essa oração? Levanta a sua mão. Se você deseja fazer essa oração, recebendo Jesus como Senhor da sua vida, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Há alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Você já recebeu Jesus, mas por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar. Se você está aqui, nós vamos orar com você. Deus continua com o plano dele de pé para você. Um plano poderoso para viver nessa terra, desfazendo as obras do diabo e glorificando o nome de Deus. Há alguém que deseja se reconciliar? Você pode só se levantar a sua mão. Tem alguém? Aleluia. Aleluia. Há alguém que deseja receber o batismo do Espírito Santo? Com a evidência bíblica de orar em outras línguas, alguém que deseja receber a plenitude do Espírito e sair daqui cheio do poder de Deus. Tem alguém? Nós temos aqui os conselheiros, eles estão prontos para ministrar, como Paulo ministrou à igreja de Éfeso.
E aqueles homens e mulheres de Deus saíram orando em outras línguas, cheios do Espírito. Tem alguém que deseja receber o batismo? Aleluia. Todos salvos? Glória a Deus. Todos cheios? Aleluia. Há alguém com alguma dor, algum sintoma de enfermidade e deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Se você está sentindo alguma dor, se você recebeu algum diagnóstico, se você está passando por algum problema de enfermidade, a imposição de mãos é uma doutrina bíblica. Para que você saia daqui hoje livre de toda dor, porque Jesus de fato já levou toda doença, toda dor e toda enfermidade. E ela é ilegal no seu corpo. Tem alguém que deseja receber imposição de mãos? Glória a Deus. Você pode curvar a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é fiel, que é eficaz, que é poderosa. Obrigada, Senhor, por o Senhor confirmando essa palavra na vida dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, eles andando debaixo da unção que o Senhor confiou a eles, Pai. Desfazendo as obras do diabo, pregando a Sua palavra, alcançando pessoas, transformando vidas. Eu creio mesmo, Senhor, que nesse lugar existem apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores, homens e mulheres de Deus, ministros de socorros, intercessores, exortadores, homens e mulheres de Deus, que Deus levantou, que o Senhor mesmo levantou, Pai, nesse tempo para alcançar pessoas. Eu declaro, Senhor, cada um de nós vivendo no plano e no propósito que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. O Senhor trouxe a minha memória agora, queridos. Eu vou encerrar com isso. Uma mulher chamada Dorcas, que a igreja de Atos fala sobre ela. Essa mulher adoeceu e ela veio a falecer. E ela tinha um chamado que às vezes não era espetacular, como a gente costuma ver, grandes pregadores, sabe, ministros de púlpito. Mas quando ela faleceu, as viúvas, elas foram até o apóstolo Pedro, mostrando os vestidos que aquela mulher costurava para cada um delas. Há uma mulher que Deus levantou para cuidar das viúvas. E aquela mulher, e elas choravam, apresentavam os vestidos. E o apóstolo Pedro foi até essa mulher para que ela ressuscitasse. Então, do quão importante aquela mulher foi no reino de Deus naquele período, sabe? Nenhum chamado é mais importante do que o outro. Deus conta com você. Pode ser para costurar vestidos. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. E a Gabi termina fazendo a gente chorar com a história dessa. Amém. Irmãos, vocês receberam uma boa palavra e nós temos algumas indicações literárias para você dar continuidade àquilo que você recebeu nessa tarde. Amém? Você pode passar ao final lá no nosso Verbo Shop e adquirir uma dessas indicações. Uma delas é Batismo no Espírito Santo, do irmão Reagan. Uma Vida Cheia do Espírito, do irmão Smith. E Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Você pode passar e adquirir uma dessas. Mas eu também queria te indicar um livro muito especial, que é o livro do nosso pastor, Fábio Henrique, Da Trombeta ao Trono. Está lá no nosso Verbo Shop. Um livro recém-lançado. Então, você que ainda não adquiriu, você tem a oportunidade de passar lá no Verbo Shop e adquirir essa literatura poderosa. Amém? Cadê os nossos visitantes? Você que chegou depois. Pronto, nós temos uma equipe preparada para te receber lá atrás. Você que trouxe o visitante, vai com ele, para ele não se sentir deslocado. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus, obrigado pela sua presença. Aleluia, glória a Deus. Irmão, só reforçando, dia 3 de agosto nós teremos uma turma iniciando do discipulado. Então, você que congrega na nossa igreja, você precisa fazer o discipulado para se tornar um membro oficial.
Então, você tem a oportunidade de passar lá atrás, no balcão de formações, fazer tua inscrição. No dia 8 de agosto, nós temos o batismo nas águas. Então, você também precisa passar lá atrás para você fazer a tua inscrição. Você que já nasceu de novo, mas ainda não cumpriu essa doutrina. Então, você pode passar lá e fazer a tua inscrição. Amanhã começa uma nova matéria no Rema, Evangelismo, com o pastor e professor Fábio Amorim. Ele é pastor da igreja Zona Sul, em Campina Grande. Então, ele vai estar aqui conosco. Mas na quarta-feira você tem a oportunidade de trazer um visitante e também ser um desses visitantes, se você ainda não fez o Rema. Amém? Então, você pode vir, traz algum amigo, uma amiga, e vem para desfrutar, ter um gostinho daquilo que o Rema tem ensinado. Amém? Então vá na graça e na paz, seja abençoado na prática dessa palavra, frutificando e recebendo durante essa semana boas notícias em nome de Jesus. Amém.